Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Meu nome é Cleuber, eu sou um designer de identidades visuais. Hoje eu queria falar aqui um pouco sobre uma das dúvidas, ou talvez uma das objeções mais recorrentes que eu recebo aí em relação à identidade visual, que é o seguinte: qual que é o retorno de investimento de uma identidade visual? Muita gente se pergunta isso, né, cara? E é uma pergunta muito válida. E eu queria falar um pouco sobre isso, porque dentro do meio do meio do empreendedorismo mesmo, existe uma máxima que é a seguinte: a recompensa é proporcional aos riscos, né? E muita gente fala isso, e em outras palavras, significa basicamente que quanto maiores forem os riscos assumidos, né, maiores são as recompensas, e quanto menores os riscos, menores as recompensas, né? Eu acredito que isso seja verdade, e isso também se aplica à identidade visual, porque eu creio que quanto mais ousado ou quanto mais risco você assumir numa identidade visual, mais eficiente ela é. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso no decorrer do vídeo, mas eu queria iniciar falando sobre isso. E é interessante eu falar aqui que eu vou estar falando sobre assuntos que parecem distintos, cara, mas no final você vai ver que juntando tudo aí vai fazer sentido. Porque olha só, quando a gente fala sobre essa questão de recompensa e risco, cara, muita gente fica com o pé atrás, porque nem todo mundo pode se dar o luxo de falhar. A gente sabe que é extremamente difícil empreender aqui no Brasil e, e muita gente evita assumir muitos riscos, né, cara, justamente para conseguir manter o negócio de pé. Mas quando a gente pensa num panorama geral, né, cara, sobre negócio, e você começa a avaliar algumas habilidades, avaliar algumas necessidades que o negócio tem, algumas habilidades se mostram mais valiosas do que as outras, né? Dá uma gaguejada aqui. Mas algumas habilidades elas se mostram muito mais valiosas que as outras. E uma delas que eu acredito ser particularmente muito relevante é a habilidade de você conseguir antecipar mudanças, cara. Você antecipar alguns movimentos de mercado. E por que eu tô falando isso, cara? Porque nos últimos anos, quem tá mais atento aí à questão do marketing já deve ter percebido isso. A questão da personalidade da marca, cara, tem ganhado um lugar especial. Se você parar aí e gastar um tempo dando uma pesquisada sobre alguns relatórios anuais, né, que as marcas fazem, principalmente os relatórios anuais relacionados a marketing, você vai perceber que essa ênfase em personalidade, cara, já há cerca de 2 ou 3 anos, elas têm vindo num crescendo, e a tendência é que nesse ano e no próximo ano, cara, isso ainda esteja muito mais forte. Em 2023, cara, saiu um dos relatórios anual do grupo Nielsen. Eu vou até deixar o link aqui na descrição, que eles listaram ali quais foram os principais objetivos das equipes de marketing ali dentro de uma bancada de empresa lá que eles avaliaram, né? E dentre esses objetivos, o primeiro deles era a aquisição do cliente, o que é relativamente óbvio, até porque nenhum negócio se sustenta sem cliente, né? Mas o segundo objetivo, cara, era reconhecimento de marca. E aí já começa a ficar interessante, né? Porque quando a gente fala sobre reconhecimento de marca, é claro que identidade visual ela entra como uma parte disso, mas pensa em reconhecimento de marca aqui numa perspectiva mais ampla, cara. Então você tem a questão visual, mas você tem a questão do brand, né? Que entra tom e voz, né? Entra a maneira como a pessoa se apresenta, como a pessoa se porta e tudo. Mas entra também a questão de cada vez mais as marcas elas estão tentando aparecer em formatos diferentes e em mídias diferentes para que elas sejam lembradas de uma maneira mais recorrente. Tudo isso está relacionado a reconhecimento de marca. E em terceiro lugar, apesar de parecer distinto, também está relacionado a isso, é defesa do cliente. E esse termo aqui talvez ele seja um pouco confuso, porque o que ele significa na verdade, cara, é quando o cliente ele passa a gostar tanto de uma marca, cara, uma marca que ele consome, que ele passa a defender aquela marca. E aí a gente está falando de fidelidade do cliente, né? Uma expressão que aqui talvez seja melhor é advogar, né? Então esse cliente ele passa a gostar tanto de uma marca que ele passa a advogar a favor dessa marca.
E essas duas coisas aqui, elas são interessantes, cara, porque você começa a ver que tudo isso está relacionado à questão da personalidade. O Seth Godin, no livro Isso é Marketing, ele fala a mesma coisa, mas ele apresenta isso de uma maneira diferente. Mas é interessante aqui a maneira como ele apresenta, porque ela vai dar uma enriquecida na conversa. O Seth Godin ele vai falar que, na opinião dele, as marcas elas deveriam buscar atingir tribos. E o que ele está falando isso, cara, é ser atingir um grupo específico que ele se identifique com essa marca. E se identificar aqui, cara, é de uma maneira genuína mesmo. É a pessoa considerar aquela marca ali como igual. Ela faz parte do mesmo grupo que aquela pessoa ali faz parte. Então a gente tem esses termos. E aí o que acontece, cara? Teve uma pesquisa que eu li um tempo atrás que ela falava que as pessoas, 60% das pessoas que compram pela internet, elas evitam sites que não tenham logotipos atrativos. Cara, isso é uma expressão muito genérica, né? O que diabo significa um logotipo atrativo, né? E aqui a gente entra num ponto que para algumas pessoas talvez seja um polêmico, mas eu acho interessante a gente falar. Muita gente, cara, quando a gente fala, por exemplo, essa informação, né, que 60% das pessoas evitam sites que têm um logotipo atrativo. Então a pessoa fala assim: ah, não, beleza, então se eu tiver um logotipo atrativo, eu vou atrair mais pessoas. Só que o que acontece? Um logotipo, cara, uma identidade visual, ela não serve necessariamente para atrair mais pessoas. Isso pode acontecer, mas essa não é a métrica principal para você avaliar a eficiência de uma identidade visual ou de um logotipo. Por que eu tô falando isso, cara? Porque nas redes sociais, cara, se você for pesquisar, a grande parte dos designers, esse é o principal benefício que eles vendem, né? Ah, não, um logotipo para você atrair mais clientes, ou para você atrair o cliente X, Y, Z e tal. Para vender mais e tal. Mas o que acontece? Se a gente for avaliar, cara, a eficiência de um logotipo como atração, cara, honestamente faz muito mais sentido você gastar dinheiro com outro profissional. Faz muito mais sentido você contratar um copywriter, por exemplo, faz muito mais sentido você contratar um gestor de tráfego ou até mesmo um social media. Porque aí, cara, não é como se atração fosse uma métrica secundária. A atração, no caso desses profissionais em específico, cara, a atração é a métrica principal que eles avaliam. Um copywriter talvez seja um pouco diferente, né? Mas você pode contratar, sei lá, cara, um profissional de SEO, né? De anúncio no Google, qualquer coisa do tipo, né? Que aí, se de fato você estiver buscando atração, é muito mais fácil você ir direto nesse profissional do que tentar fazer isso através de um logotipo, né? Vai ser um trabalho muito mais extenso, muito mais cansativo, muito mais difícil de ser alcançado. Mas aí a gente entra no ponto, né? Tá, mas então qual que é a finalidade, né? Qual que é a métrica melhor para a gente conseguir avaliar um logotipo? Cara, a melhor métrica é, como o próprio nome diz, é a identificação. E aqui a gente começa a amarrar os pontos, porque quando a gente fala, por exemplo, sobre reconhecimento de marca, quando a gente fala sobre o cliente advogar a favor da marca, e quando a gente fala sobre tribos, como o Seth Godin falou, a questão da identificação, cara, ela começa a ficar muito mais forte. Porque a função principal de uma marca, cara, é descrever ou traduzir de uma maneira visual aquilo que a sua marca é ou aquilo que a sua marca pretende ser, para as marcas que estão em transição, né, ou que estão começando agora. Então você não vai necessariamente, cara, criar um logotipo que seja atrativo só pelo fato que ele vai atrair mais pessoas. Você vai criar um logotipo ou uma identidade visual que gere identificação com um grupo específico. E essa é a principal métrica para a gente avaliar uma identidade visual. E aqui uma analogia boa para a gente pensar, cara, é quando a gente pensa, por exemplo, numa foto 3x4. Cara, ela não precisa ser atrativa, ela não precisa ser excessivamente bonita. Uma foto 3x4 ela precisa ser simplesmente um registro fidedigno de quem você é. O identidade visual, um logotipo, cara, ela funciona da mesma forma. Ele precisa ser um registro visual daquilo que a sua marca é. E
Não quero dizer com isso, cara, que a identidade visual ela não possa cumprir outras funções. Ela pode e eventualmente ela vai. Mesmo que isso não esteja no plano, ela vai. Mas essa não é a função principal. Cara, mas para muita gente isso é uma métrica muito difícil de ser avaliada, né? Como que se avalia a eficiência dessa forma? E, cara, honestamente, existem múltiplas maneiras. Você pode fazer isso através de pesquisas, aí você pode fazer isso através de pesquisa com clientes, você pode contratar uma empresa para fazer esse tipo de pesquisa. Existem diferentes tipos de pesquisas, né? Que existe a pesquisa qualitativa, né? Que geralmente você vai pegar um grupo menor de pessoas, né, e fazer uma conversa one a one ali para tentar tirar algumas informações. Existe a pesquisa quantitativa, que você já está focando na quantidade, né? Quando você cria, por exemplo, um formulário e espalha esse formulário para tantas pessoas e pode fazer perguntas específicas para ver se elas estão se identificando. E aí, no caso, né, você vai enviar essa pesquisa para o público específico que você quer alcançar e verificar se essas pessoas elas estão se identificando com a marca. É, Enfim, você pode até mesmo avaliar o tipo de pessoa que está chegando, o tipo de pessoa que está consumindo o seu produto, que está consumindo a sua marca e tal. Mas isso tudo daria um outro vídeo. Eu pretendo fazer um vídeo sobre essa questão de pesquisa mais futuramente, mas existem diferentes maneiras de você avaliar essa eficiência acerca da identificação. Mas existe uma forma que é até alternativa, cara, que é você pegar como referência algumas marcas que alcançaram um público parecido com o público que você quer e utilizar eles como referência, não para copiar, né, mas você utilizar eles como referência, né, tentar fazer meio que uma engenharia reversa ali e pensar assim, pô, o que que eles utilizaram aqui que eles conseguiram alcançar esse público? Pô, será que foi a fonte, cara? Será que é questão da tipografia? Será que é a paleta de cor e tudo? E tentar fazer essa engenharia reversa mesmo para tentar entender um pouco do processo, como que eles conseguiram alcançar esse público específico. Mas aqui, cara, existe um retorno de investimento que geralmente é ignorado e que eu acredito que seja uma das coisas mais valiosas, principalmente quando a gente fala sobre um micro negócio, né? Pequeno negócio também, mas o micro negócio, que é o seguinte, cara, economia de recurso. Muita gente ela não pensa sobre isso, porque quando você está num contexto de pequenos negócios, né? Um negócio ali que você está começando, ou um negócio que trabalham poucas pessoas, né? Trabalha, sei lá, uma pessoa ou eventualmente duas pessoas. Suponhamos que você precise de uma quantidade é, relativamente grande de impressos, ou ainda que não seja grande, mas que seja algo recorrente, né? Você precisa às vezes ali de peças para rede social e etc. O que acontece, cara, é que se você tiver poucas pessoas, você vai começar a dividir ali o trabalho e eventualmente uma pessoa ela vai ter que fazer esse trabalho, por exemplo, de design. E existem diversos potenciais problemas que podem surgir disso. A pessoa ela pode ficar cansada, a pessoa pode ficar desanimada, ela pode se sentir sobrecarregada. Mas ainda que não dê nenhum problema, cara, existe uma parada muito grave aqui. Essa pessoa, na verdade, ela está sendo tirada daquilo que ela deveria estar fazendo. Então, quando a gente fala sobre poupar recurso, cara, a gente está falando de tempo e dinheiro, principalmente. E muita gente não considera isso. Porque quando você cria, por exemplo, cara, que seja um template para Instagram, cara. Que seja ali um layout que você vai usar no Instagram. Ah, não, eu posto muito texto no Instagram e toda vez eu tenho que parar aqui o meu trabalho e eu tenho que sentar no computador ali e montar um layout ali para publicar. Cara, isso demanda tempo e tempo é dinheiro. Por mais que você consiga fazer isso rápido, você precisa pensar nisso no longo prazo. E eu queria até compartilhar um exemplo prático, cara, que vai fazer muito mais sentido. Alguns anos atrás, se não me engano foi 2021, 2022, eu trabalhei com um escritório, cara, que eles estavam numa fase de transição. Tava entrando ali mais uma pessoa para a equipe e tal, e eles eram 3 pessoas no total. E no decorrer da conversa ali que a gente foi tendo, né, eu buscando conhecer um pouco mais sobre a marca e tudo, um deles me falou que eram eles mesmos quem trabalhavam ali a questão do design mesmo da marca, né, a parte do design gráfico.
Então, assim, layout de Instagram era eles que faziam, um cartão de visita é eles que faziam, acabou o cartão, vai ter que imprimir mais. Era eles que iam lá, ajustavam tudo, se chegasse gente nova, era eles que ajustavam, mandava pra gráfica e tal. Beleza. No decorrer da conversa, cara, na medida que a gente foi aprofundando, eles me compartilharam o seguinte, aí eu quero que você faça as contas. Eu agora não lembro o valor específico que era da hora, sei lá, 60, 100 reais, 120 reais, 190 reais, era alguma coisa assim, era de 100 a 190, se eu não me engano. Vamos pegar aqui 100 para ficar mais fácil de fazer a conta. Então você pega, era cerca de 100 reais a hora. E falava que eles gastavam cerca de 2 a 3 horas por semana, cara, fazendo, mexendo com design. Então você pega aí, cara, vamos colocar 100 reais de 2 a 3 horas por semana, cara, vamos colocar aí 2 horas por semana. A gente tá falando de 200 reais, cara, na semana. E é claro que muita gente pensa assim, ah não, cara, mas... Ah não, ainda que seja 200 reais na semana, é melhor isso do que gastar, sei lá, 900 reais, 2 mil reais, 3 mil reais com identidade visual. Mas olha só, cara, quando a gente pensa no caso desse escritório, suponhamos que fosse 100 reais a hora. Se a gente pega e faz a conta aí, cara, de 2 a 3 horas por semana, vou colocar aqui 2 horas, cara, a gente tá falando de 200 reais na semana. Mas não são só 200 reais na semana, cara. Se a gente multiplica isso pela quantidade de semana que tem no ano, cara, vamos colocar aí, sei lá, 52 semanas, 51 semanas, não sei. Se a gente colocar, cara, que seja 50 semanas, cara, isso é muito dinheiro no ano. E não só isso, cara, o recurso que a gente consegue poupar com economia de papel, cara, por exemplo, com o tempo que eles gastavam com gráfica, com o tempo que eles gastam revisando material, cara, isso é uma economia muito grande. Eu sei que para muita gente não vai fazer sentido, principalmente quando a gente fala para negócios que estão começando, cara. Eu, particularmente, sou um cara que acredito plenamente que se você está começando, se você tem pouco recurso, eu acho que esse dinheiro ele tem que ser alocado em outras coisas. Eu não acho que o design ele é a coisa que vai fazer realmente o seu negócio deslanchar. Então eu acho que assim, você pode investir mais tempo em, sei lá, mais em conhecimento, você pode investir mais em marketing. Como eu falei, se você quer atrair mais pessoas, cara, é um gestor de tráfego, é um copywriter, é um social media, qualquer coisa do tipo. Mas quando a gente está falando sobre micro ou pequenos negócios que estão relativamente estabelecidos, cara, como era o caso dessa marca, por exemplo, que eu trabalhei, essa economia de recursos, cara, ela faz muito tempo. Porque o que a gente está fazendo e o benefício real aqui, o retorno real disso aqui, cara, é que você está deixando um profissional fazer aquilo que ele foi contratado para fazer. Então, se você é um advogado, cara, você não tem que ficar gastando seu tempo trabalhando com design. Você tem que trabalhar no que você foi contratado para fazer. Se você é um engenheiro, se você é um arquiteto, se é qualquer coisa, o seu tempo ele vai ser muito melhor despendido se você estiver fazendo aquilo que você tem que fazer de verdade. Então, esse é um retorno de investimento, cara, que grande parte das marcas eles não reconhecem. Então, aqui pra gente amarrar o vídeo, cara, eu acredito realmente que a recompensa, ela é de fato proporcional ao risco. Eu acredito que quanto mais ousado, arriscado de fato for a sua identidade visual, eu acredito que mais eficiente ela vai ser. Por quê? Maiores vão ser as chances da pessoa reconhecer a sua marca, maiores vão ser as chances da pessoa advogar a favor da sua marca, maiores vão ser as chances da pessoa se identificar com a sua marca. Sim, cara, se esse é o seu caso, se você é a pessoa, ou se você tem uma equipe na qual ela não está tendo a possibilidade de gastar o tempo ou despender o tempo dela com aquilo que ela realmente deveria, eu construí um produto pensando justamente nisso. Você pode acessar aqui na descrição se você quiser saber um pouco mais. Tem um link aí para o meu WhatsApp. Tem um link também para um formulário, se você preferir. Você pode só preencher ali e eu entro em contato com você. Que nele o que eu estou oferecendo não é uma identidade visual completa, mas é a otimização de alguns documentos chaves. E por que eu tive essa ideia? Porque nem todo mundo precisa de uma identidade visual completa, ou pelo menos não a princípio. Tem gente que às vezes pode considerar que o logotipo dela ou a paleta de cor já é eficiente, mas ela quer simplesmente otimizar os documentos. Então eu chamei esse produto de otimização visual de posicionamento.
E a minha ideia basicamente é que a gente poupe recursos no geral, tanto tempo quanto financeiro. Então não vai ser o mesmo valor que eu cobraria, por exemplo, para uma identidade visual, e o tempo que a gente vai gastar também não é o mesmo tempo que seria gasto numa identidade visual. E a minha ideia por trás disso, cara, é que a gente pega alguns documentos chaves, principalmente aqueles documentos que o seu cliente ele está ali em um contato frequente, e a gente possa otimizar o seu posicionamento ou tornar o seu posicionamento de uma forma mais clara, de uma forma mais fidedigna mesmo aquilo que sua marca é ou aquilo que sua marca pretende ser. E através desses documentos chaves a gente vai fazer essa otimização de posicionamento. Mas ademais, se tiver alguma sugestão, alguma crítica, ou até mesmo se você quiser comentar algum outro retorno de investimento aí que você considera valioso, deixa aí, considere também curtir, né, se inscrever no canal, e espero vocês no próximo vídeo.